Agora a gente fala de violência e futebol, que uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que as agressões físicas contra mulheres aumentam quase 21% nos dias de jogos. E a repórter Júlia Ballarini conversou com a pesquisadora que participou desse estudo. Vamos ver. O assunto é delicado, mas extremamente necessário. Então, para destrinchar esse tema, eu converso agora com a Isabela Matosino, que é pesquisadora do Fórum de Segurança Pública. Isabela, muito obrigada por conversar com a gente. Os dados são assustadores dessa pesquisa. Eu queria que você comentasse esses números, como foi feito o mapeamento. Esses números, eles são resultado de uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde eu trabalho como pesquisadora, e em parceria com o Instituto Avon. É uma pesquisa que foi publicada em 2022, usando dados de 2015 a 2018. Essa pesquisa, ela analisou a relação entre os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A e violência contra a mulher em 5 cidades do Brasil: Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Então, assim, em outras palavras, a pesquisa tentou descobrir se os jogos de futebol aumentam a violência contra a mulher. E o resultado mostrou que sim, como você já adiantou, né, existe uma forte relação entre jogos de futebol e violência contra a mulher. E aí um ponto específico importante de ressaltar é que a gente está falando de um tipo específico de violência, que é a violência doméstica. O que isso significa? Que esse aumento, né, que a gente teve o número de ameaça contra as mulheres aumentando em 23,7% e o número de lesão corporal dolosa, que é o que a gente chama de agressão, aumentando em 20,8%. Isso significa que esses casos são casos de ameaça e de agressões que acontecem no contexto doméstico. Ou seja, a violência que é perpetrada por um familiar ou um parceiro ou ex-parceiro da vítima, ou que acontecem no ambiente doméstico, né, dentro da casa. E no caso da lesão corporal, ou seja, da agressão, quando o jogo de futebol é de um time da cidade e acontece naquela mesma cidade, esse aumento ele é ainda maior, ele chega a 25,9%. E ele acontece tanto durante a semana como em final de semana e, como eu falei antes, ele está ligado a casos de violência em que o autor é um companheiro ou um ex-companheiro da vítima. Ou seja, o estudo ele apontou que parece não haver uma correlação entre o aumento da violência em dia de jogo quando o autor e vítima não se conhecem. O que as evidências mostram nesse estudo é que 80% dos casos de ameaça e 78% dos casos de lesão corporal são cometidos por algum conhecido da vítima. Significa que a violência contra a mulher em dia de jogo se relaciona com a violência doméstica e é importante a gente saber isso para entender que não é necessariamente a violência que acontece dentro do estádio. Então, por vezes, esse número choca e a gente pensa em medidas para prevenir ou para lidar com essa violência dentro do estádio, mas o estádio não é o principal lugar, né, onde essas mulheres elas são vulneráveis, mas é a casa delas ou, enfim, eventualmente outros lugares, mas é uma violência que tem essa característica de ser doméstica. E, Isabela, aprofundando um pouquinho mais a pesquisa, porque o curioso é a gente pensar, né, futebol, entretenimento, é um lazer, geralmente um momento de folga, de alegria da pessoa e pensar em violência, né? Esse contraponto. Como vocês chegaram até isso? Tem a ver com o aumento da ingestão de bebida alcoólica ou um outro fator? Porque são coisas completamente diferentes, isso independentemente do que acontece dentro de campo, né, Isabela? Por que isso se torna mais latente em dias de jogos? É importante, quando a gente está falando disso, né, a gente ter em mente que, ainda que a pesquisa tenha mostrado a existência dessa correlação entre jogos de futebol e casos e o aumento, né, da violência contra a mulher, isso não significa automaticamente que a causa da violência seja o futebol. A gente não está afirmando isso, né? Até porque a violência contra a mulher é um fenômeno complexo, cuja causa é também mais complexa do que o futebol em si. E a existência da violência se relaciona muito mais aos valores do patriarcado e à dominação masculina, por exemplo, do que simplesmente ao futebol. O que acontece é que o jogo de futebol, ele muitas vezes pode funcionar
como uma espécie de catalisador, tornando mais vivos alguns valores de masculinidade, de virilidade, muitas vezes relacionado ao uso abusivo do álcool, por exemplo, e isso faz com que certos homens se vejam dentro de uma estrutura de poder que faz com que eles pensem que eles podem usar desse poder de forma violenta contra as mulheres. Quais iniciativas podem ser tomadas para evitar esse tipo de violência? A gente sempre começa pensando em campanhas de conscientização, né? Eu acho que quando a gente pensa em violência, é muito fácil pensar na repressão como a primeira via para enfrentar o problema. Mas é importante a gente pensar que quando a gente fala de repressão, de fato, ela é importante, mas a repressão ela acontece a posteriori, né? Ela acontece depois que a violência já aconteceu. Então, quando a gente está pensando em estratégia de enfrentamento, em prevenção, acho que o passo mais importante são as campanhas de conscientização. Então, enfim, campanhas educativas que abordem a questão da violência de gênero de forma clara, incisiva, para tentar desmistificar mesmo algumas ideias machistas e incentivar o respeito às mulheres. No caso da violência relacionada ao esporte, né? Claro que treinamento de funcionários, fazer essas campanhas também para torcedores, isso é importante, mas o foco deve ser, de fato, essa mudança de cultura. A gente tem que enfrentar o problema da violência de gênero no cerne dela, empoderando as mulheres, promovendo formas para que elas sejam independentes, consigam acessar a justiça, por exemplo, e também chamar os homens para a responsabilidade, não só pela via da repressão, mas pela via da conscientização mesmo, porque é essa conscientização que leva à mudança de comportamento. Muito obrigada pelo bate-papo, Isabela, foi muito esclarecedora essa entrevista e aproveito para reforçar o número 180 para você que está assistindo, seja mulher ou não, decore ou anote 180 se você sofre ou presencia algum tipo de violência doméstica.